Pesquisadores defendem que o isolamento social deve continuar para frear a velocidade de contágio do novo coronavírus. Em Mato Grosso, há grupos de estudos formados por profissionais da Universidade Federal de Mato Grosso, do Hospital Universitário e o Júlio Miller e Prefeitura de Cuiabá em busca de conhecimento para enfrentar e vencer o Covid-19. Vamos ver. Mapas diários de Cuiabá com a identificação dos locais com casos confirmados de coronavírus têm sido divulgados diariamente no site covid.geotecmt.com. É um trabalho científico de pesquisadores de Geografia e Saúde da UFMT, como o professor Dr. Emerson, em parceria com a Prefeitura da capital no enfrentamento à Covid-19. O principal objetivo nosso é saber onde estão os vulneráveis da cidade e estudar para onde vai a doença. Então, nesse momento, como os casos são relativamente poucos, numericamente, né? Lógico que quem está acometido pela doença é um fato grave, mas em termos numéricos ainda é pequeno, não podemos ainda estabelecer uma relação de que há determinadas áreas de risco para o contágio da doença. Os pesquisadores de Geografia e Saúde da UFMT também vão mapear onde vivem os grupos de risco da população cuiabana em relação ao coronavírus. Se a gente sabe onde ele está, a gente pode fazer alguns estudos visando identificar áreas por onde ele pode se disseminar de forma mais rápida. O farmacêutico Helder coordena um núcleo que, em conjunto com uma comissão, analisa o comportamento da Covid em Mato Grosso. Ele explica, o estado ainda tem menos de 100 pessoas com coronavírus e um óbito, porque os pacientes da doença no estado não são, em sua maioria, idosos. O Mato Grosso ele tem uma vantagem, que ele tem uma densidade demográfica menor, né? Então ele tem o número de habitantes por quilômetro quadrado é menor, então isso dá um espaçamento entre a população, isso é bom. Nós temos um número de idosos um pouco menor do que a média do Brasil e também a média internacional. Isso também ajuda na questão da letalidade, né? Que a gente sabe que os grupos de risco são os que podem morrer primeiro, né? Entrar em óbito. Então, em termos gerais, nesse aspecto, Mato Grosso ainda está em vantagem. Mas se considerarmos a velocidade de contaminação do coronavírus, os atuais 7.156 leitos de enfermaria e 1.148 UTIs, tanto públicos quanto privados no estado, não são suficientes. A gente publicou um mapa mostrando que a distribuição de equipamentos de manutenção da vida, os respiradores e ventiladores, que são imprescindíveis para pessoas que estão em casos mais graves, que ele é geograficamente mal distribuído no estado. Há regiões de saúde no estado que tem sequer um ventilador. Na verdade, o número de leitos no Brasil, de forma geral, ele sempre foi aquém do que era necessário. E no Mato Grosso isso não foi diferente, né? Sempre nós tivemos uma procura de leitos maior do que o número de leitos que a gente tem. Isso acontece naturalmente, principalmente leitos de UTIs, a gente tem um número reduzido de leitos de UTI, tanto é que a gente está sempre aí com medidas cautelares, né? Gente entrando na justiça querendo leitos. Então agora, com a pandemia, com certeza esses leitos não serão suficientes. Para pesquisadores, isolamento social deve continuar para prevenir a população contra o coronavírus. O mais importante é a prevenção e manter sim esse isolamento, apesar que todo mundo acha, algumas pessoas acham que esse isolamento não está sendo efetivo. Eu sei que tem um impacto econômico muito grande, mas a gente vai ter que ponderar o impacto econômico e o número de casos na hora que a gente acabar com o sistema, conseguir esgotar o sistema, vai ter pessoas morrendo não por Covid, mas por infarto agudo do miocárdio porque não tem leito, por insuficiência cardíaca porque não tem leito, por um acidente de carro porque não tem leito, por um acidente de moto porque não tem leito, ou seja, a gente vai ficar sem leitos no Mato Grosso e no Brasil.